O meu médico estava de férias. É assim que a gente vai começar. Ela nasceu ali na frente do Gazeta. Ai, que emoção. Eu nunca achei que fosse gravar um relato de parto bonito desse jeito. Bonito assim, né? Eu esforcei o máximo que eu pude. Foi o máximo de esforço que eu consegui para não ficar com cara de puérpera e gravar enquanto a criança estava dormindo. Primeiro eu vou explicar as coisas que antecederam e que culminaram no meu trabalho de parto. A primeira coisa importante e que culminou no meu estresse foi que o meu médico saiu de férias. Então eu estava insegura, apesar de saber que era uma possibilidade de nascer sem que ele estivesse aqui, mas eu sabia que a equipe dele o cobriria e que seria uma equipe tão competente quanto e na mesma filosofia. Então eu resolvi continuar e seguir com ele. O meu médico saiu de viagem no dia 18 de julho e no dia 22 eu tinha consulta com a médica da equipe que estaria no lugar dele para os eventuais partos que acontecessem durante as férias e o acompanhamento desse final de gestação das gravidinhas também. Então no dia 22 eu fui passar na consulta com a doutora Juliana, fui conhecê-la pela primeira vez. Nesta consulta, a gente teve uma surpresinha, que eu estava com a pressão, se eu não me engano, 16/10. Foi, assim, um valor bizarro de alta. Eu nunca tinha tido pressão alta, nem gestacional, nem nada. Aliás, a minha pressão é normalmente bem baixa, então esse valor assustou muito. Mesmo remedindo depois, né, no final da consulta, continuou alta, não tanto, mas continuou alta, acima de 14/9. Então, ela me encaminhou para o pronto-socorro para fazer a investigação da causa dessa pressão alta e eventual controle dessa pressão. E, eventualmente, se a gente não conseguisse controlar, eu já internaria para fazer uma indução de parto, porque no tanto que estava de pressão alta não daria para seguir. Eu peguei minhas coisas e fui para a maternidade. Lá a gente fez uma série de exames e não tinha nada, não tinha nenhum sinal de pré-eclâmpsia, que era a maior preocupação. A minha pressão estabilizou em 13/8, o que é alto para mim, mas não é risco de pré-eclâmpsia. Então, ligaram para o meu médico, ainda que viajando, ligaram para a doutora Juliana para confirmar a minha alta e me deram alta no dia 22 à noite. Na própria terça-feira, aliás, no dia 23, a doutora Juliana me receitou um remédio para pressão, porque minha pressão continuou 13/8, então ela me deu uma medicação para baixar a pressão, e eu fiquei super estável, não tive nenhum pico de pressão naquela semana. No dia 29, na segunda-feira seguinte, eu tinha então uma nova consulta, porque nesse finalzinho de semanal, né, o acompanhamento, principalmente quando você tá com pressão alta. No dia 29, eu cheguei lá para minha consulta, eu estava com a pressão super alta de novo. Dessa vez ela falou, como é a segunda semana, já fica aí mais esperta, eu já estava com mais de 39 semanas, ela falou, qualquer coisa nós vamos internar para induzir, não tem discussão. Dessa vez então, por conta disso, o Caio já foi comigo, mas a gente teve alta mais uma vez. Dessa vez, quando eu cheguei no pronto-socorro, né, nessa segunda ida ao pronto-socorro, a minha pressão já estava normal quando eu cheguei lá, diferente da primeira vez. Então a gente ficou nessa insegurança. Qual que foi o principal ponto? Meu médico chegava na terça-feira de manhã, então na própria segunda, enquanto eu falava com ele, né, pelo WhatsApp, e os médicos lá no hospital falavam com ele pelo WhatsApp, ele estava em escala, ele estava no trajeto vindo das férias, voltando para São Paulo. Então a gente decidiu pela alta mesmo, e aí ele me veria na quinta-feira, né, no dia, seria dia 1º. Mas ele falou, tá, eu realmente duvido que eu te encontre na quinta-feira, eu acho que ela vai nascer antes. E a gente pode começar a tomar as providências para que ela nasça, né? Seria muito arriscado ficar arriscando uma gestação prolongada com a minha pressão alta.
principalmente porque eu já estava, né, muito perto da minha data de parto, que seria no dia 1º de agosto, oficialmente. Então ele falou, acho que a gente pode começar a agitar as coisas por aí. Nessa segunda visita no pronto-socorro, eu tive uma contração, ainda que leve, durante enquanto eu estava com a médica lá. Aí ela falou, vamos aproveitar e fazer um exame de toque, porque se você já tiver com dilatação, pode ser que as coisas evoluam mais rápido, a gente nem precisa intervir. Na hora que ela fez esse exame de toque, eu estava com zero de dilatação. Gente, pensa num balde de água fria, porque todo mundo fala, segunda gestação, normalmente você já tem alguma abertura de colo, já tem alguma coisa. Não, eu estava à beira da minha data provável de parto, na segunda gestação, e eu não tinha nada de dilatação. Aquilo me foi um grande balde de água fria, eu fiquei super, super desanimada. Mas assim que é a vida, né? Então, ainda com essa informação, eu conversei com o meu médico, conversei com as enfermeiras obstétricas que fazem parte da equipe, e nós decidimos então agendar para terça-feira de manhã uma acupuntura para tentar ver se as coisas tomavam o seu curso. Então, no dia 30 de julho, a Pri e a Andressa vieram aqui em casa para fazer uma acupuntura, que são as enfermeiras que me acompanharam durante esse processo. A Pri foi a enfermeira que me acompanhou durante todo o processo da Helena. Aliás, foi inclusive através dela que eu conheci meu médico e que eu tive aí um desfecho de parto bem legal do jeito que eu queria. E uma pessoa muito, muito, muito querida. Beijo, Pri. Mas a Pri está de licença maternidade. E, portanto, não está acompanhando partos ainda e tudo mais. Mas ela queria participar desse meu processo, né, do meu segundo parto de alguma forma. Então, no dia 30 de julho, as meninas chegaram aqui às 11 horas da manhã para fazer a acupuntura. Elas fizeram a acupuntura a vários pontos, inclusive um do dedinho do pé. Quem já fez acupuntura para indução de trabalho de parto sabe que não é legal. Elas são agulhadas dentro, debaixo, né, da unha do dedinho do pé. Bem bacana, só que não. Enfim, elas fizeram isso, fizeram mocha, aí me deram óleo de rícino para tomar, fizeram várias massagens, fiz vários exercícios com a bola, vários agachamentos, várias caminhadas, né, de sapinho, né, andando agachada. Enfim, a gente fez várias atividades. Elas me pediram para almoçar, elas saíram para almoçar, e elas falaram que depois do almoço, para eu fazer uns 40 minutos de caminhada. Então, eu fui almoçar na minha sogra, que é minha vizinha, fiquei lá, almocei, depois eu desci no prédio. Nessa caminhada na esteira, eu comecei a sentir contrações. Elas estavam acontecendo aí a cada 4 ou 5 minutos, mas durando bem pouquinho. Às vezes passavam mais, não tinha um ritmo propriamente dito, mas eu comecei a sentir alguma coisa acontecer. Uma das coisas que a gente fez, que as enfermeiras fizeram antes do almoço, foi um descolamento de membrana. Para fazer descolamento de membrana, tem que ter pelo menos 1 centímetro de dilatação. Então, como na chegada eu tinha 0, a gente fez a acupuntura. Depois da acupuntura, de fato, abriu esse 1 centímetro e ela conseguiu fazer o descolamento de membrana, que é uma coisa que costuma dar certo para indução de trabalho de parto. Mas enfim, voltando, eu estava lá na esteira e aí eu senti começar, né, essas coisas acontecendo. Eu avisei as meninas, elas voltaram para casa. Aí a gente fez mais agachamento, mais massagem, mais exercício de bola. E basicamente foi isso, as contrações começaram a tomar um pouco mais de forma, mas ainda eram bem desritmadas, vamos falar assim. Ela tinha um ritmo, mas não era assim um ritmo, sabe? Elas saíram da minha casa às exatamente 5 horas da tarde. Elas pediram para eu, então, né, a hora que acabou tudo aquilo lá, para eu tomar um banho, tentar relaxar e dormir um pouco. Nesse meio do caminho, a Helena sai da escola às 4. Então, eu pedi para minha sogra buscar e minha sogra ficou com ela enquanto a gente terminava aqui as coisas. Então, ela estava bem cuidada, eu fui tomar banho e fui tentar dormir um pouquinho.
Quem disse que eu conseguia dormir? As contrações começaram a tomar um pouco mais de ritmo. Elas não eram ainda super doloridas, mas eram o suficiente para me impedir de conseguir dormir. Então, e aquele ia dando cada vez mais, me deixando mais ansiosa. As meninas tinham dito que a acupuntura fazia efeito no organismo até entre 24 e 48 horas, né? Até. Então, tudo aquilo podia ser efeito da acupuntura, efeito de tudo que a gente tinha feito e não entrasse de fato em trabalho de parto. Então, eu estava tentando controlar minha ansiedade, apesar de já estar com 39 semanas e 5 dias. E eu sabia que aquilo era uma tentativa, que aquilo não poderia dar certo. Então, eu iria no meu médico no dia 1º e tudo bem, a gente ia seguir tentando fazer o que precisava. E se necessário fosse, a gente faria uma indução no hospital, normal e tal. Então, acabei mandando mensagem pro Caio, 6 horas da tarde, falando, era 5h50 e muito. Eu falei assim, Cá, a coisa tá começando a vingar aqui, eu acho melhor você vir pra casa mais rápido. E aproveita e pega a Lelê na casa da sua mãe. Então ele voltou pra casa o mais rápido possível, passou na casa da minha sogra, pegou ela e a gente subiu. Eu falei, bom, não tenho condição de fazer janta, não é mesmo? Não tive nem tempo nem condição agora. A gente pediu comida e a gente ainda conseguiu jantar os 3 pela última vez, uma família de 3. Vou pôr a fotinha aqui. Eu com cara de quem tá em trabalho de parto já, mas tudo bem. Por orientação da Pri, ela falou assim, fica o máximo de ocitocina puder, então abraça bastante a Lelê, cheira bastante a Lelê, que o seu corpo vai entender que isso é um sinal. Então, o que a gente fez? A gente passou aí essas horas que se seguiram, assistindo Patrulha Canina abraçadinhas na cama. Eu comecei a ficar cada vez com mais dor, mas ainda assim eu estava conseguindo administrar, ainda que eu não conseguisse mais falar, né, durante uma contração ou outra. A gente explicou pra ela o que era tudo aquilo e foi tudo bem. Ela falou pra eu comer direitinho, que a dor passava, foi bem fofo. Enfim, então a partir aí, né, é isso, ele chegou em casa, a gente jantou, era umas 8 e pouco, eu falei, tá na hora de pôr ela pra dormir. Ela tava bem agitada por conta de tudo que tava acontecendo, eu falei, tenta pôr ela pra dormir. Nesse momento eu fui pro chuveiro, sentei com a bola de pilates dentro do chuveiro pra ficar com a água batendo nas costas, porque já tava doendo bastante. Eu também não sabia se eu queria que ela me visse com tanta dor, e outra, já tava na hora de dormir mesmo. Então, mas aí, quando eu fui pro chuveiro, as coisas começaram a doer cada vez mais. Então eu consegui pegar meu celular que tava no banheiro, que eu tava usando ele pra contar as contrações lá no aplicativo, né? E eu mandei mensagem pra minha sogra. E falei, sogra, o Caio tá tentando pôr a Helena pra dormir, mas eu preciso dele comigo. Você tem como vir buscá-la de novo, né? Então a minha sogra veio aqui em casa, minha sogra vieram, pegaram a Helena. Ela foi lá dormir na casa dos avós e o Caio voltou a ficar comigo. Nesse mesmo tempo, eu mandando mensagem pra Pri, a enfermeira, e ela falou, eu acho que tá na hora da Andressa voltar pra te examinar. Eu falei, eu acho que é bom. Mais ou menos por volta das 10 horas da noite, a Andressa chegou aqui para ver como estava a evolução, se realmente estava virando alguma coisa ou seria um alarme falso. Assim que ela chegou, ela veio fazer um toque. E ainda comentei assim, na hora que eu deitei pra ela fazer, né? Eu falei, nossa, se depois de todas essas horas de dor, então aí das 5 horas da tarde às 10 horas da noite, que eu tinha ficado com contração bem ritmada, com dor e a dor aumentando. Assim, eu tiver com 4, 5 dias de dilatação, eu vou ficar muito chateada. Ela deu risada e fez o toque. Ela virou assim, tá, você está com os mesmos 3 centímetros de dilatação que você estava quando a gente saiu daqui às 5 horas da tarde. Aquilo foi um grande balde de água fria. Ela virou e falou assim, a gente sabia que tudo que a gente fez, né, poderia gerar essa série de contrações, e que não necessariamente fosse vingar um trabalho de parto. Então, vamos continuar monitorando, vamos ver o que dá pra gente fazer, mas relaxa, porque muito provavelmente as dores vão passar, e aí a gente consegue dormir essa noite e a gente vê o que faz amanhã. Então, ela me deu para tomar um Buscopan, para me ajudar, né, com as dores, e começou a fazer uma massagem na minha lombar para melhorar e me pediu para dormir.
Uma coisa que eu esqueci de falar foi que ela mediu essa dilatação e o meu colo tava super duro ainda, né? Então, para dilatar, o colo precisa amolecer, aí ele afina e ele abre. Ele pode afinar e abrir ao mesmo tempo, mas ele precisava amolecer. E o meu colo ainda tava duro. Por isso que ela achou, então, que provavelmente não fosse dar em nada. Mas enfim, aí ela me fez dormir. Ela falou assim: ainda que seja trabalho de parto, o seu corpo precisa descansar para que esse colo afine, para que esse colo amoleça, para que possa haver dilatação. Então, ela falou assim: se for trabalho de parto, o Buscopan não vai fazer diferença nenhuma, mas tenta descansar, fizer a massagem para poder, né, ver se aconteceu alguma coisa. Bom, eu consegui dormir mais ou menos, dormir, né? A contração vinha, me acordava, mas eu conseguia não sair da cama. Entre 11 horas e 1h30 da manhã, mais ou menos. A partir da 1h30, eu comecei a acordar com uma seguida da outra e cada vez mais dolorida. A enfermeira não saiu da minha casa, a Andressa não saiu da minha casa, ela ficou aqui o tempo todo com a gente. Até para descartar, realmente pararem as contrações ou engatar no trabalho de parto. Então, a hora que deu mais ou menos 1h30, a coisa começou a piorar. A minha dor. Eu voltei pro chuveiro, e enfim, ela foi lá, né, me encontrar e tal. Ela me deixou dormindo e ficou separada, né, deixou dormir na minha cama. A hora que ela percebeu que eu levantei, ela foi lá, a gente mediu a dilatação de novo, e eu seguia com os mesmos 3 centímetros de dilatação. Mas o meu colo já estava um pouco mais mole, já estava um pouco mais favorável. Mas ela falou: olha, então a gente já tá aí há várias horas, né, com essa contração, com essa mesma dilatação. O que provavelmente indica que isso não vai evoluir para um trabalho de parto. Mas, tamo junto. E aí ela ficou aqui comigo. Então, assim, aí eu falei: então tá, então eu quero tomar outro Buscopan, porque o Buscopan segurou bastante a dor, né, conseguiu me deixar um pouco mais feliz. Ela falou: bom, eu posso te dar outro Buscopan às 4 da manhã só. Então, enquanto isso, fica aí no chuveiro, enquanto não passa, água quente ajuda com a dor, né, a relaxar a musculatura e tal. E assim a gente foi indo, com dor. Nesse momento já tava mais ou menos. Quando a Andressa chegou, ela falou que a gente podia parar de contar as contrações no aplicativo, porque ela tava aqui, certo? Então ela tava fazendo, tava medindo. Então, eu me despreocupei. Eu acredito que eu já devia estar mais ou menos com uns 2,5 minutos entre cada uma. E elas estavam durando bastante, porque eu tenho essa sensação de que elas duravam quase que o mesmo tempo que eu tinha de pausa. Então, elas deviam durar aí lá por volta de 1 minuto, que era mesmo que estava durando antes dela chegar, e devia estar aí com uns 2 minutos, 2,5, 2 até 3 no máximo, mas que isso acho que não tinha. Então, a gente começou aí começou a ir piorando. A hora que chegou 4 horas da manhã, eu tomei outro Buscopan. Na torcida de que melhorasse. Apesar de que pra mim era... Eu tava em trabalho de parto, sabe? Mas sem dilatação, dava um pouco de desânimo, né? Então às 4 horas da manhã eu tomei outro Buscopan, mas não fez nem cócegas. Aí lá por volta de umas 4h30, eu ficava indo pra cama e indo pro chuveiro, né, tentando mudar de posição, tentando buscar uma posição de conforto, porque cansa ficar no chuveiro naquela mesma posição o tempo todo. Meu box é pequeno, com a bola ainda, eu não tinha muito espaço para me movimentar. Então eu fui pra minha cama, tentar ficar lá, até porque aquela noite era uma noite muito fria, né, foi a noite mais fria aí, acho que talvez do mês. E no frio as contrações são muito piores. Então eu tentava sair do chuveiro quente e ir pra minha cama, ficar embaixo do cobertor. Nesse trajeto do chuveiro pra minha cama, eu costumava ter 2, 3 contrações por conta do frio. A hora que eu entrei na minha cama debaixo do cobertor, eu tive uma contração bem forte e a minha bolsa estourou. Isso era exatamente 4h40 da manhã. Logo que ela estourou, eu falei: bom, então agora trabalho de parto de verdade. Acho que agora a coisa vai deslanchar, né? Verdade. Então acho que eu vou voltar pro chuveiro, porque a dor começa a se intensificar bem mais depois que a bolsa rompe.
Eu fui pro banheiro, eu tive uma contração e eu senti vontade de fazer força. Mas era confuso, né? É uma dor um pouco confusa. Aí a Anderson falou, não tá, respeita seu corpo. Eu falei, tá bom, mas eu quero analgesia agora. A dor eu não tô mais suportando. Se agora vai começar a doer cada vez mais, eu não vou suportar. Então eu falei, então vamos pro hospital que eu quero tomar analgesia. Eu queria muito experimentar um parto sem intervenção, mas eu sabia que se chegasse no meu limite, eu ia tomar analgesia e tá tudo bem. Então eu fui, voltei pra minha cama para ela fazer o exame de toque. A hora que eu deitei na minha cama e ela foi fazer o exame, ela arregalou o olho e falou, bom, podemos ir para a maternidade agora, porque você já tá com 100% de dilatação, você já tá com os 10 centímetros de dilatação, a gente precisa correr. Ou seja, aquela dor que eu senti no box daquela hora, de fato, já estava entrando no expulsivo. E então, isso era umas 5 horas da manhã, mais ou menos, a gente começou a saga de tentar ir embora para o hospital. O Caio saiu correndo para tentar pegar a cadeira de roda que tem aqui no prédio, né, para emergência, para me levar até o carro, porque eu não conseguia mais andar de dor, né. Naquele momento, fui colocar roupa, porque eu tava no chuveiro. E enquanto o Caio descia, entre uma contração e outra, eu tentava andar. E aí eu ia andando do meu quarto até um pedaço do caminho, até a sala, depois da sala até o elevador. Enfim, no fim eu consegui chegar na garagem antes do Caio conseguir chegar com a cadeira de roda, né, até pegar onde estava, enfim. Só que tava difícil, tava muito dolorido. Quando eu tava saindo do elevador, eu e a Andressa, o Caio ainda tava tentando pegar a cadeira de roda, veio uma contração muito forte e o instinto que eu tive foi ficar de 4. E eu saí de 4 no elevador para tentar entrar na garagem. Eu queria muito ter visto a cena nas câmeras, mas enfim, paciência, não vi. Nisso a Andressa tentou me levantar pra gente tentar chegar o mais rápido possível ao carro e eu acabei batendo nela, perdão, Andressa. Tenho memória de eu estar estapeando ela tentando me carregar. Enfim, parir não é muito glamouroso. Enfim, conseguimos chegar no carro exatamente às 5h12, a gente saiu de casa em direção ao Promatre. No meio do trajeto eu fui tendo contração atrás de contração, mas, né, já na dor que eu tava sentindo, né, desde ali 1h pouco da manhã. Claro que ela vai piorando, né, e com o expulsivo fica difícil conter também. Pode dar. Eu preciso terminar. Uhum. Meu neném que entrou, que saiu, chegou. Foi você mesmo que chegou, muito linda no carro. Às 5h12 a gente saiu de casa. O Caio tava dirigindo e eu e ela no banco de trás. Eu tava tendo contração muito perto uma da outra e tendo então essa vontade de empurrar. Eu tava tentando controlar, mas não é algo muito realmente controlável. O corpo simplesmente começa a expulsar. A hora que a gente já tava chegando, já tava na Avenida Paulista, eu senti um negócio estranho e eu gritei, eu tô sentindo rasgar tudo. Ela falou, a Andressa olhou pra mim na maior calma do mundo e falou assim, então é porque tá nascendo. E ela puxou a minha calça e a hora que eu olhei pra baixo, metade da cabeça dela já estava pra fora. Então foi o famoso círculo de fogo. E aí, depois disso, eu percebi que na próxima contração eu tinha que empurrar de verdade, porque eu não tinha mais como impedi-la de nascer naquele momento. Então, na próxima contração, eu fiz a força um pouco mais consciente, que eu tinha aprendido a fazer na fisioterapia pélvica. E então, ela nasceu. Na próxima empurrada, ela nasceu inteira de uma vez só. A Andressa pegou ela e colocou direto no meu colo. Ela já saiu chorando. Eu acho que ela nem tinha terminado de sair, ela já estava chorando. O que é um bom alívio na situação que a gente estava. E aí ela ficou, então, no meu colo, enrolada na toalha. Nisso a gente estava, sei lá, metros da maternidade. Então, a gente estava indo sentido Paraíso, né? Então, o Caio entrou na Joaquim Eugênio de Lima, entrou na Brigadeiro para fazer o retorno, entrar na Cincinato Braga pra gente chegar ali, então, no Promatre. Ela nasceu ali na frente do Gazeta.
Então, foi isso. Ela nasceu às 5h28 da manhã. Às 5h32 nós chegamos no Promatre. A primeira pessoa que eu vejo ali na entrada é o meu médico. E nisso a Andressa baixa a janela do carro e grita: é bebê nascida, é bebê nascida. Eu vejo eles entrando com a cadeira de roda que estavam me esperando e voltam com uma maca. Aí eu começo a ouvir meu médico assim: eu não acredito que nasceu no carro, não acredito que nasceu no carro. Nisso eu vejo a minha fotógrafa correndo, tadinha, né? Ela não tinha como chegar no meu carro a tempo. E aí ela tirou aquelas fotos que eu postei do Caio chegando, daquela cara de desespero, enfim. E aí, a hora que o Caio chegou, ele ainda parou o carro de qualquer jeito pra gente descer, e os manobristas do hospital ainda pediram pra ele colocar o carro pra frente, porque senão não tinha como a maca chegar pra me pegar. Aí ele teve que voltar pro carro, rearrumar o carro. Enfim, no carro de trás de mim chegou a fotógrafa, então ela parou exatamente atrás, o Uber dela parou exatamente atrás de mim, e o carro atrás da fotógrafa foi o carro da minha mãe e do meu pai, que chegaram também junto com a gente. Então o meu médico estava lá, o anestesista da equipe estava lá, a minha mãe chegou junto com a gente, a fotógrafa chegou junto com a gente, foi uma grande festa na porta do pronto-socorro do Promatre. A placenta ainda estava dentro, ela não tinha dectado, o que foi um grande alívio. Então, logo as enfermeiras da maternidade chegaram com a maca, me colocaram lá para a gente subir para o centro cirúrgico para fazer, então, os primeiros socorros, né? Tanto meu quanto da Catarina, para saber se alguém precisava de alguma coisa. Como eu tinha um histórico de complicação pós-parto, logo que o Caio estacionou o carro, meu médico abriu a porta correndo, arrancou a enfermeira lá de dentro e foi olhar se tinha alguma hemorragia, se tinha alguma coisa. Afinal, eu tinha um histórico. Então, esse era o medo principal dele, e acho que de todo mundo, né? Já que a Catarina a gente sabia que estava bem. Bom, então aí eu fui para a maca, subi para o centro cirúrgico, pegamos um congestionamento de elevadores ali, e a placenta deitou esperando o elevador para fazer, indo para o centro cirúrgico. E, bom, aí chegando lá foi super tranquilo, tava todo mundo feliz, já não tinha nada para acontecer, eles já tinham visto que não tinha nenhum sangramento, nenhum nada que me fizesse de fato precisar de primeiros socorros, e ela também. Mas a gente foi para lá, demorou um pouco até abrir minha ficha, tal, porque eles não podem fazer nada, não podem pedir material, não podem nada, né, enquanto eu não tô oficialmente internada, então demorou um pouco. O Caio foi atrás de uns documentos, a Andressa foi também atrás disso. Eu sei que no fim, na hora que puderam, meu médico foi ver se tinha laceração, se tinha alguma coisa. Eu tive uma laceração muito pequena, para quem, né, teve um nenê nessa situação no carro, sem posição, foi super sucesso. Ela também nasceu super bem. E é isso, e aí ela ficou comigo no colo o tempo todo, até forem, de fato, né, ver se eu precisava dos pontos e tal, aí foram pesar, medir, e tudo mais. Aí a Ellen fez essas fotinhos lindas aqui, que eu também vou colocar. E, enfim, foi uma experiência bem diferente do que eu esperava do meu parto, apesar de querer muito um parto natural, foi muito diferente do que eu esperava. Mas foi meio divertido também, é uma bela história para contar. E, enfim, foi uma experiência muito positiva, foi muito legal. Faria de novo. Eu acho que eu preferia tentar na maternidade dessa vez, mas foi interessante, foi legal. E sim, o Caio mandou lavar o carro no dia seguinte. Vou postar um antes e depois aqui. Pro carro talvez não tenha sido a melhor saída, né? Mas foi uma experiência muito legal. E é isso. E aí a Catarina chegou no mundo. E ela quer voltar a dormir agora.